E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa sobre limites. Vamos agora adentrar nas noções de limites, depois de vermos noções intuitivas de limites com conceitos sobre ponto de acumulação e vizinhança. Beleza? Se liga! Bora começar com um exemplo inicial. Seja f de R em R, ou seja, domínio real e contra-domínio real, que leva a x na expressão 2x mais 3, e considere valores de x pertencentes ao domínio dessa função, tal que esse x se aproxime de 1, por valores tanto menores quanto maiores que 1. Como assim? Vamos lá. Primeira coisa, essa função ela é dada pela lei f de x igual a 2x mais 3. Beleza? Se eu pensar valores se aproximando de 1, tanto menores que ele quanto maiores que ele, eu estou pensando no que vimos na aula passada, que é a vizinhança de 1. Eu vou pensar na menor vizinhança de 1 possível, numa vizinhança muito próxima de 1. Então eu vou atribuir valores pensando em valores maiores do que 1. E aí eu vou formar uma tabela. Claro, todas as vezes que eu pensar em valores maiores do que 1 e atribuir isso na função, eu vou obter valores de f de x, tá? E também vou pensar em valores menores do que 1, ok? E da mesma forma, atribuindo esses valores, eu vou obter valores de f de x. Vou pegar minha calculadorazinha aqui para ajudar na minha conta, tá? Temos tecnologia para isso. Se liga. Vamos pegar valores menores, ou melhor, maiores do que 1, mas muito próximos a ele. Por exemplo, eu posso considerar 1,1, 1,01, 1,001, 1,0001. Acho que esses. Eu vou pagar mais um. 1,00001. Tá? Da mesma forma, eu vou pegar valores menores do que 1, mas muito próximos a ele também. De preferência com a mesma similaridade que aqueles valores maiores, com a mesma quantidade de casas decimais para essa aproximação. Tá? Vou pegar 0,9, tá? Com a diferença de 0,1. Vou pegar 0,99. Vou pegar 0,999, que aí ficará com a diferença de 0,000001. Isso mesmo. Vou pegar 0,9999 e por fim 0,99999. Beleza? Se liga. Se eu considerar 1,1 nessa função, o que é que eu vou ter? 2 vezes 1,1 mais 3 igual 5,2. Aqui 1,01 vezes 2 mais 3, 5,02. E assim vai. Aqui vai ser 5,002. Aqui vai ser 5,0002. 5,00002. Beleza. Mesma coisa aqui. Se eu pegar 0,9 vezes 2 mais 3, eu vou ter 4,8. Aqui eu vou ter 0,99 vezes 2 mais 3, 4,98. Aqui eu vou ter 4,998. Aqui eu terei 4,999.
49998. Beleza? E aí, o que é que acontece? O que é que acontece aqui? Vamos conjecturar. Nessa situação, eu estou pegando valores maiores do que 1. Se eu pensar na vizinhança de 1 e a representar aqui, eu tenho valores considerados aqui, ó, nessa posição, valores maiores do que 1. Olhando para o 1, são valores à direita do 1. Se eu considerar valores menores do que 1, eu estou pegando valores aqui. Olhando para o 1 de novo, eu estou pegando valores à esquerda do 1. Nessa situação, valores maiores do que 1, valores à direita do 1. Tá? Nessa situação, eu estou pegando valores à esquerda, do 1. Beleza? Pensando na vizinhança de 1, esses valores próximos a 1. Isso para valores de x, uma vizinhança em x. Automaticamente, o que é que acontece? Se eu pego valores se aproximando de 1 na minha função, e jogo na minha função, a minha função se aproxima de quanto? Quanto mais eu me aproximo de 1, ó, esse é menor do que esse é menor do que esse é menor do que o de cá. Então eu estou chegando cada vez mais próximo de 1, pensando em valores maiores do que ele. Com isso eu estou com a minha função cada vez se aproximando mais de quem? De 5. Da mesma forma para valores menores. Esse é maior do que esse é maior do que esse é maior, esse é maior. Então eu estou me aproximando pela esquerda do 1 e com isso eu estou aproximando a minha função também de quanto? De 5. Tá? Tanto acima quanto abaixo eu estou aproximando a minha função de 5 todas as vezes que eu aproximo o meu valor de x nessa função particular de 1. Beleza? Vou usar algumas notações que serão comuns para a gente. Nessa situação, eu estou dizendo que x tende a 1, e eu vou escrever desse jeito, x setinha, essa setinha vai significar aqui na nossa escrita de limites como tende significará se aproxima, tá? X tende para 1 pela direita. E pela direita eu vou colocar o sinal de mais no 1, beleza? Nessa outra situação aqui, eu estarei dizendo que x tende a 1 também, ou seja, se aproxima de 1, para valores menores do que 1, para valores à esquerda de 1, ou seja, eu vou colocar como símbolo um menos em cima do 1. Tá? Esse símbolo de menos em cima de 1, do 1 ou de qualquer outro valor, se estiver pensando em outro valor qualquer, significaria tender a esse valor por valores menores do que ele, por valores à esquerda dele. Tá? Isso é uma notação em matemática que eu preciso ficar ligado. Beleza? Aqui também é o meu símbolo de tende. Essa setinha é tende, se aproxima. Beleza? Bom, se isso acontecer, isso implica, se x tender a 1 pela direita, significa que f de x também vai tender a quanto? A 5. E nesse caso, para valores maiores do que 5, também pela direita. Tá? Daqui, do mesmo jeito, x tendendo a 1 implica que o f de x, a função, tenderá a 5 para valores menores do que esse 5 pela esquerda. Beleza? Vamos continuar. Então, galera, continuando. O fato de f de x tender a 5 quando x tende a 1 é equivalente dizermos que podemos considerar f de x tão próximo de 5 quanto quisermos. Bastando para isso considerarmos x suficientemente próximo de 1. Por exemplo, já falamos sobre isso, mas vamos
considerar a situação gráfica, o registro gráfico, aquela função que tem lei f de x igual a 2x mais 3 é uma função do primeiro grau, tá? Então, o seu esboço gráfico é dado mais ou menos da seguinte maneira. A raiz é menos 3 meios, então vou considerar algo aqui, menos 3 meios, interceptando o eixo das ordenadas em 3. Então o gráfico é algo desse tipo. Pronto. Bem mal feito, mas tudo bem. Ok. Então, se eu considerar, traçar um pouquinho maior aqui, se eu considerar aqui, a gente sabe que se jogar aqui nessa função em particular, eu tenho f de x e o f de x é igual a 5. O f de 1 é igual a 5. Tá? Inclusive, a gente depois vai usar isso para outra ideia chamada de continuidade, mais à frente. Tá? Mas se liga por enquanto aqui. Então, nessa situação, se eu considero a vizinhança de 1, ou seja, valores se aproximando de 1, tanto pela direita acima quanto pela esquerda abaixo, tá? Ou seja, eu estou tomando deltas aqui, beleza? Que estão se aproximando, tá? Eu pego 0,1 e 0,1 aqui. Eu pego 0,01, 0,01 aqui. Eu estou pensando em deltas, tá? Por exemplo, eu pego um delta máximo de 0,1 de um lado e do outro. Então, eu vou aproximando 0,01, 0,001, 0,001 cada vez mais para chegar próximo a 1, tá? Se eu fizer isso, tanto pela direita quanto pela esquerda, eu consigo me aproximar de quanto a gente viu lá, que se eu fizer isso, me aproximar de 1, tanto pela direita quanto pela esquerda, eu consigo me aproximar de 5, tanto por valores maiores quanto por valores menores, tá? Pelo posicionamento, tanto acima quanto abaixo, pelo posicionamento do eixo Y, tá? Vamos colocar o eixo Y aqui bonitinho. Beleza? Se liga. Aqui eu tenho uma vizinhança, é a vizinhança de 1. No meu exemplo, eu peguei como maior delta. Aqui eu tenho o tamanho delta, tá? Para pensar numa vizinhança de A, de um A qualquer, como a gente viu na aula passada. Esse maior delta que eu peguei aqui foi 0,1. 0,1 para cá, 0,1 para cá. Ou seja, o menor valor era 0,9. O maior valor era 1,1. Eu peguei valores se aproximando de 1 dentro desse intervalo, no exemplo que eu acabei de apagar, tá? E com isso, eu gerei uma vizinhança para 5, uma vizinhança na função. Essa vizinhança na função, ela teve o quê? Não mais um delta, é um outro valor que eu vou chamar de epsilon, tá? Só para usar uma outra letra, ainda é uma vizinhança. E esse epsilon, no meu exemplo em particular, foi um epsilon de 0,2. Por quê? Porque o mínimo foi 4,8, o máximo foi 5,2. Podem voltar no exemplo e ver. Os outros valores todos estão contidos aqui nesse intervalo, se aproximando do 5, tanto por aqui quanto por cá. Beleza? Se liga. Então, aqui é o meu epsilon, só para deixar ilustrado aqui graficamente, tanto nessa parte quanto nessa parte. De forma geral, ok? Como é que eu vou ler mais formal? Uma forma geral mais formal para essa ideia de limite, essa ideia de aproximação. Para todo delta, epsilon maior do que 0, existirá um delta
epsilon porque eu estou falando da função. Então, em primeiro lugar, eu vou pensar nesse tamanho aqui da vizinhança para valores da função. A função ela depende dos valores de x é do domínio. Então, para todo delta maior do que zero, existirá, para todo epsilon maior do que zero, existirá um delta maior do que zero, tal que, eu não preciso dessa vírgula, eu terei a vizinhança em nesse caso em 1, particularmente pensando em 1, menor do que esse delta. Aqui é a vizinhança. Lembre a outra maneira de escrever a vizinhança, que é em módulo. Obviamente, esse módulo sempre é positivo. O delta que eu pegar sempre será positivo. Implicando que essa vizinhança em x, quando eu me aproximo em x, nesse caso estou me aproximando de 1 para valores de x se aproximando de 1, implica uma aproximação em f de x. O meu f de x, automaticamente, aqui eu não preciso maior que zero, tá? Já é considerado positivo. Menos 5 é uma vizinhança para valores da função menos 5. Esse f de x funciona que nesse x aqui na vizinhança, tá? Em módulo menor do que um epsilon. Ou seja, o que é que significa essa leitura aqui? Se, ou seja, f de x tem limite 5 quando x tende a 1, tá? Então, eu vou ter um valor de delta para limitar o quão menor possível eu quiser considerar, que eu considerei 0,1, mas eu poderia pegar 0,01 e ir aproximando mais ainda, ok? Tanto faz. Aqui eu estou considerando uma certa vizinhança para 1. Então, eu vou considerar um certo delta para pensar numa vizinhança em torno de 1, nesse exemplo específico para 1, de tal maneira que essa vizinhança no domínio, para um determinado valor, vai gerar, pode gerar, desde que seja ponto de acumulação, ou seja ponto de acumulação do domínio, desde que esteja no domínio da função com um ponto de acumulação. Não necessariamente esse valor tem que estar no domínio, mas ele tem que ser ponto de acumulação. A gente vai pegar outros exemplos mais à frente, que o valor que eu considerar, nesse caso 1 está no domínio da função. Logo, ele também já é ponto de acumulação. Dá uma olhadinha na aula passada para lembrar o que é ponto de acumulação. Beleza? Então, eu vou pegar uma vizinhança para 1 e com isso, com um determinado tamanho delta, e com isso eu vou obter uma vizinhança em 5, que é associada a outra variável y ou f de x, com um tamanho agora de vizinhança epsilon. Ok? Então, isso é a parte de escrita formal de limite, a gente não vai usar muito, eu só estou trazendo que eu vou na próxima aula trazer a definição e continuar com as coisas mais práticas de limite, beleza? É isso. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula para a gente continuar com limites. Valeu!